Oi gente, eu sou a Ana Paula, sou do segundo ano C e eu vim apresentar o documentário que não é só comigo, tem a Ana Beatriz e a Libni, que vai apresentar a história da Revolução Francesa no século XVIII. A forte crise instalada na França no final do século XVIII levou a população à revolta. Este movimento ganhou força a partir da queda da Bastilha, o símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha, que aconteceu em 1789, foi considerada o evento da Revolução Francesa. A Bastilha era uma grande prisão considerada o símbolo do antigo regime. A sua tomada pela população lá em Paris revolucionou tudo. Este alastramento da revolta popular resultou em grandes transformações sociais e políticas no país todo e a queda do antigo regime. A tomada da Bastilha foi consequência de uma grave crise que a sociedade francesa enfrentou lá no século XVIII. A França, antes da Revolução, era considerada um país tranquilo, até tudo acontecer. Em 1770 e 1780, esse período, a França possuía uma monarquia absolutista que era governada por Luís XVI, que considerava todo o poder da França com estados, que era dividido em três. O primeiro estado representava o clero e os representantes da sociedade vinculados à igreja. O segundo estado representava a aristocracia francesa, isto é, a nobreza. Uma série de privilégios que eles tinham, que juntos com estados e seus feudos. Essas duas classes juntas empunhavam uma exploração contra o terceiro estado, ao qual agrupava cerca de 95% da população francesa, mas que era representada oficialmente pela burguesia francesa. Clero e nobreza possuíam uma série de privilégios, como terras cedidas e uma isenção de impostos, e, obviamente, um estilo de vida extremamente luxuoso. A partir da década de 770, com a crise econômica que se instalou lá na França, a nobreza, principalmente, ampliou sua exploração sobre o povo, exigindo cada vez mais dinheiro dos camponeses que trabalhavam em suas terras. O povo, sobretudo, os camponeses, viviam em uma situação extremamente difícil naquela época. A situação dos camponeses era agravada pela forte crise econômica que afetava o país. Essa crise resultava em envolvimento da França na Revolução Americana. Os altos gastos do país na guerra contra a Inglaterra faliram a economia francesa, ainda mais fragilizada com a manutenção pela coroa do padrão de vida luxuoso da nobreza. O grande estopim que transformou a revolta popular em revolta generalizada foi o quadro de fome que se espalhou no país após a colheita ruins em 1788 e 1789, em um inverno rigoroso que teve. Esses dois fatores contribuíram para o aumento do custo de vida, principalmente dos alimentos, que impulsionaram o povo para uma rebelião e, em outros casos, para um banditismo. Então, o resultado que a nobreza encontrou para a situação foi reunir os Estados Gerais, que era uma assembleia que possuía representantes dos três estados, e isso era favorável para a aristocracia francesa, pois a aristocracia ela se juntava o primeiro e o segundo estado contra o terceiro estado, já que ele era menor número, não tinha tanta voz, porque o voto ele era estadual, contava o voto por estado e não por indivíduo, o que fazia que o primeiro e o segundo estado reprimisse o terceiro estado. Com isso, o terceiro estado já estava revoltado, pois ele não tinha voz, não tinha poder, e já queria sair dos Estados Gerais. Só que antes disso, eles propuseram que o voto ele fosse individual e não estadual, para que eles pudessem ter um pouco de voz. Só que o rei não aceitou e com isso houve a saída do terceiro estado dos Estados Gerais. Com isso, os Estados Gerais criaram a Assembleia Nacional Constituinte, que possibilitaria uma mudança na França, tornando a França uma monarquia constitucional. E daí houve o início da Revolução. A população parisiense havia começado uma rebelião. No dia 12 de julho de 1789, os parisienses tomaram as ruas de Paris. No dia 13 foi criada a Comuna e a Guarda Nacional, e no dia 14 a população tomou as armas e a pólvora do governo para poder invadir a Bastilha. No mesmo dia, a Bastilha foi invadida, houve a queda da Bastilha. Houve o símbolo da Bastilha, que era uma representação da opressão absolutista. Depois disso, a
rebelião durou mais 10 anos e só foi acabar com a tomada de poder de Napoleão Bonaparte com o golpe de 18 de Brumário. Então, após a queda da Bastilha, os camponeses ficaram com medo de passar fome e de ficarem endividados. Com isso, houve o período do Grande Medo, que ocorreu entre julho e agosto de 1789. Nesse período, os camponeses invadiram as casas dos aristocratas, saqueando elas, além da exigência da redução e abolição de alguns impostos e o acesso a maior quantidade de alimentos. A burguesia acelerou o processo de transformação da França para poder acalmar a população, que com isso trouxe a abolição dos direitos feudais e a declaração dos direitos do homem e do cidadão, sendo muito importante porque reconhecia que todas as pessoas eram iguais perante a lei. Só que isso só funcionava na teoria. Enquanto os camponeses se revoltavam, a burguesia buscava ser mais conservadora para poder controlar o povo melhor. E a nobreza e o clero estavam fugindo do país por medo da situação que estava e da situação que poderia se agravar. E com isso eles iam para a Áustria e para a Prússia e enquanto fugiam planejavam a contra-revolução. O rei também planejava sua fuga e em 1791 ele fugiu, só que ele foi reconhecido, não conseguiu sair do país e foi levado de volta a Paris. Enquanto isso, a burguesia também se revoltou contra o clero, fazendo com que houvesse a Constituição Civil do Clero em 1790, que fazia com que a igreja fosse separada do Estado para que a igreja obedecesse ao Estado. Com esses acontecimentos, a Assembleia Nacional Constituinte ela foi encerrada em 1791, pois houve a promulgação da Constituição na França, e que tornou a França uma monarquia constitucional. Isso levou à revolta de algumas pessoas e decepção das pessoas da Revolução, pois acreditaram que deveria se tornar uma república democrática. A Assembleia Constituinte foi substituída por uma Assembleia Legislativa que possuía os girondinos, que eram conservadores, pois acreditavam que a Revolução já havia feito muitas mudanças e poderia ser uma coisa mais calma agora. E os jacobinos, que acreditavam que eles deveriam ser muito mais radicais do que já foram. Com isso, a primeira reunião da Assembleia foi em 8 de outubro de 1791 e ela atuou até 7 de setembro de 1792. Nesse período, houve o início de uma guerra liderada pela Áustria e a Prússia, como um movimento antirrevolucionário, pois a Revolução Francesa estava sendo considerada uma grande ameaça às nações absolutistas da Europa. Isso iniciou a fase conhecida como Terror, pois os jacobinos tomaram o poder juntamente com os sans-culottes, tomaram a frente da Revolução, tendo como líder Robespierre, e essa mudança da monarquia começou tudo a tornar uma república em 1792. Com isso, houve a Convenção Nacional, que antes da posse da Convenção, houve um debate sobre o rei e sua mulher serem mortos ou não, pois eles estavam detidos, presos, e com o debate foi decidido que eles seriam guilhotinados por acusação de traição. Então, com o endurecimento da guerra, os jacobinos eles decidiram iniciar uma grande perseguição a todos que eram contra a Revolução. Com isso, houve um grande massacre, mas eles conseguiram controlar a população e reverter um pouquinho da situação. Mas isso foi agravado novamente com a execução do rei, pois muitos países ficaram revoltados com a situação da Europa e agravaram a guerra. Mesmo com isso acontecendo, os girondinos eles também estavam sendo perseguidos, pois eram em boa parte contra ao que estava acontecendo na Revolução, e eles fizeram uma conspiração reconhecida como a Reação Thermidoriana. E isso fez com que a liderança dos jacobinos, os líderes dos jacobinos fossem guilhotinados e os girondinos tomassem
conta da Revolução, tomando o poder do país. Essas medidas que os jacobinos haviam tomado, muitas delas revertidas, e isso levou ao surgimento do Diretório, que substituiu a Convenção em 1795 e reverteu boa parte das medidas que os jacobinos tinham tomado. Só que com a reversão dessas medidas, o país declinou e entrou em crise, o que revoltou boa parte da população. Com esse declínio, surgiu o líder do exército francês, Napoleão Bonaparte, que organizou o seu golpe contra o país e tomou o poder. E com isso ele gerou o fim da Revolução. Foi assim que acabou, gente. Esse foi um breve resumo do que aconteceu na Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado e tchau, até a próxima. Oi, gente, eu sou a Ana Paula, sou do 2º ano C e eu vim apresentar o documentário ou em grandes transformações, tanto na política como socialmente. Era a Assembleia Nacional Constituinte, que possibilitaria uma mudança na França. E com isso, ela traria... eu não lembro! Vou gravar até metade daí. Então, o resultado que a nobreza encontrou para essa situação foi reunir os Estados Gerais, que era uma assembleia que tinha representantes dos 3 estados. E isso era favorável... Não.